Bom dia, me chamo Carlos. Vou apresentar um projeto de modelagem dinâmica de suspensão semiativa com mola de ar e interação pista-pneu. Em relação ao sistema de suspensão, algumas das suas principais funções são de prover estabilidade vertical do veículo e de manter os pneus em contato com a pista durante o trajeto. Esses sistemas, eles podem ser divididos em sistemas passivos, com a característica de ter um amortecimento e a rigidez constantes durante o tempo, o sistema ativo, que tem um atuador que comunica com o MCU para poder isolar o chassi do veículo. E sistema semiativo, que ele funciona como uma suspensão passiva, no entanto, o coeficiente de amortecimento ou de rigidez deles, eles conseguem variar dependendo das condições de operação. É, Alguns componentes que possibilitam a utilização de sistemas semiativos são as molas de ar ou os amortecedores magnetorrelógicos. No caso dos amortecedores, eles têm um fluido que, sob a ação de um campo magnético, eles conseguem alterar parte do amortecimento do sistema. E os sistemas com mola de ar, eles são basicamente bolsas feitas majoritariamente de borracha, que, quando defletidas, eles têm a característica de ter uma rigidez altamente não linear. Para esse projeto foi escolhido a utilização, análise das sistemas com molas de ar, e foi feito para isso a simulação de um modelo de um quarto de carro, de 2 graus de liberdade, como pode ser observado nesse equacionamento, nessa figura, e foi atribuído a ele, então, esse sistema, a mola, com a mola, um tubo de conexão, válvula de controle, um reservatório de ar. O modelo da mola, ele parte da noção que a força dela é proporcional à pressão interna vezes uma área efetiva, e com isso a gente consegue chegar na relação da força, e também da rigidez em função da deflexão dessa mola. Também foi adotada uma técnica de controle semiativo do tipo Skyhook, para determinar a abertura e fechamento da válvula, e que ele leva em conta a velocidade da massa suspensa no suspense para determinar se a válvula estaria fechada ou aberta. Também foi definido a utilização de alguns perfis de pista para poder avaliar o sistema. No caso, o perfil do tipo degrau, a lombada, a onda seno e o perfil de pista SAI. O perfil de pista SAI ele segue a norma ISO 8068. Ele foi simulado em ambiente Simulink, como pode ser observado nesse código. E ele basicamente consegue simular a rugosidade de uma pista dependendo do perfil dessa pista escolhida, né? Diferenciando a classe dela, se ela vai ser mais ou menos rugosa. O conforto do modelo ele foi avaliado em termos da raiz média quadrática, o RMS, do sinal de aceleração e de deslocamento. A dirigibilidade ele foi avaliado no RMS da força do pneu contra a pista. E foi comparado quatro tipos de modelo: um sistema puramente passivo, um com uma mola de ar, um passivo com controle Skyhook e uma com mola de ar e controle Skyhook. Aqui a gente tem um fluxograma demonstrando como é que funciona o código que foi desenvolvido em MATLAB Simulink. É, e em relação aos resultados, os parâmetros de suspensão adotados foram os presentes nessa tabela. Em relação à excitação do tipo degrau, há uma tendência de que, com os resultados, de verificar que os sistemas com mola de ar, eles têm um conforto melhor, porque o tempo de atraso, o tempo de subida e o tempo de pico deles foram maior do que em relação aos sistemas puramente passivos e o passivo Skyhook. Em relação ao sinal para excitação do tipo lombada, à esquerda a gente consegue verificar um gráfico do sinal de deslocamento da massa suspensa em função do tempo, para os quatro sistemas. E no gráfico da direita a gente consegue ver um gráfico que diz a melhora em porcentagem em relação ao sistema passivo. Então, no caso do deslocamento da massa suspensa, nesse caso, o sistema com a mola pneumática, ele chega a 37% melhor do que o sistema puramente passivo. Enquanto na aceleração da massa suspensa, o sistema passivo com controle Skyhook, ele consegue chegar ali em 13%. Em relação para a estação da onda senoidal, a gente continua verificando que um comportamento muito parecido com o da lombada, com os sistemas com mola pneumática saindo na frente, exceto no caso da aceleração da massa suspensa, que aí você tem o sistema passivo Skyhook se sobrepondo ao sistema puramente com mola pneumática. Mas já quando você verifica o resultado para o perfil de pista, né, sai da classe C com o veículo ali a 20 metros por segundo, você percebe que os sistemas com molas de ar, eles se sobrepõem aos dois sistemas passivos, em todos os casos, mostrando ali uma tendência e a vantagem de poder utilizar as molas de ar. Com isso eu concluo. Muito obrigado pela atenção.